Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 21 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a graça do Senhor seja a nossa coragem, o nosso ânimo para encararmos os desafios da vida com a certeza que nós não estamos sozinhos. É tão maravilhoso quando nós colocamos essa certeza no nosso coração, porque tudo passa a ter um sentido especial. Quando nós colocamos no nosso coração essa palavra, o Senhor está comigo em todos os momentos, nós conseguimos enxergar as situações de uma maneira diferente. O Senhor, Ele garante a sua força. O Senhor garante que nós não estaremos sozinhos. Isso deve ser motivo de ânimo, de coragem. Isso deve ser motivo de nós andarmos todos os dias e cada passo que nós dermos, andarmos sabendo que estamos sendo guiados, que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus hoje, ele continua a falar com os discípulos naquele momento de despedida mesmo dos discípulos. E Jesus vai falar sobre o amor e os mandamentos. Duas palavras que nós precisamos ter no nosso coração como uma prática do dia a dia. Jesus falava com eles que quem acolheu os seus mandamentos, quem acolheu e quem observa, esse me ama. Então Jesus está dizendo claramente que nós o amamos de verdade quando nós acolhemos os seus mandamentos e os observamos. Então, primeiro, nós acolhemos aquilo que é de Deus para a nossa vida. Se nós amamos o Senhor de verdade, nós vamos acolher, nós vamos receber os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua palavra no nosso coração. E depois de acolher, nós vamos observar. E observar é colocar em prática. Então nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos falar. E quando nós ouvimos, nós não desprezamos, nós acolhemos, nós trazemos para o nosso coração. E trazendo para o nosso coração, nós vamos colocar em prática. Então, amar Jesus é muito mais que falar Jesus te amo. Amar Jesus
é muito mais do que um sentimento. Amar Jesus é uma decisão. E aqui está o segredo do amor ao Senhor. É uma decisão. Da mesma maneira que Jesus tomou a decisão de nos amar, da mesma maneira que o Pai tomou a decisão de nos amar, entregando Jesus, e Jesus se entregando por nós por amor, da mesma maneira nós somos chamados a tomar essa decisão. Eu quero amar o meu Senhor. E se nós queremos amá-lo, a maneira prática é receber a sua palavra e colocá-la em prática no dia a dia. Porque Jesus declara que quem ama o Senhor será amado pelo Pai. E se nós amamos o Senhor, Ele vai nos amar e vai se manifestar a nós. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. A decisão que eu tomo de amar o Senhor é uma decisão tão séria que vai ligar a minha vida ao Pai. E Jesus vai me amar pela decisão que eu tomei. E Ele vai se manifestar a mim. E essa deve ser a decisão, a maior escolha que todo ser humano deve fazer. A escolha de amar Jesus. Porque é uma escolha. É uma escolha individual de cada um de nós. E existe uma recompensa que é a eternidade para aquele que amar o Senhor. Então amar é muito mais que falar. Amar é uma decisão, e essa decisão está carregada de receber a palavra de Deus, de receber os ensinamentos, os mandamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Então hoje é um dia de decisão. Essa segunda-feira é uma segunda-feira de decisão. Decisão individual. E eu quero convidar você. Tome essa decisão. Tome essa decisão de acolher a palavra de Deus, de recebê-la no seu coração e de lutar todos os dias para observar, para viver essa palavra. Um dos discípulos pergunta: Senhor, como que se explica o Senhor quando o Senhor diz que se manifestará a nós e não ao mundo? Essa pergunta também tem um sentido muito importante. Porque Jesus, desde o início, quando Jesus veio ao mundo, Ele se manifestou aos seus, aqueles que o receberam, aqueles que tomaram a decisão de amá-lo, de viver na sua presença. Quando Jesus morreu, muitos não enxergaram quem Ele era. Muitos não aceitaram que Ele era o Senhor. Mas aqueles que conviveram com Ele, aqueles que andaram com Ele como os discípulos, que experimentaram o seu amor, tomaram a livre decisão de trocar tudo para viver com o Senhor, para caminhar com o Senhor, para ser do Senhor. O amor de Deus, Ele se manifesta àqueles que o recebem. Jesus é Senhor daqueles que o aceitam como Senhor. Jesus é Deus daqueles que o aceitam como Deus. O mundo, as pessoas que estão distantes do Senhor, não vão vê-lo como eu vejo. Não vão sentir o
o seu amor como você sente. Porque a cada dia nós vivemos essa experiência. A cada dia nós vivemos esse dom de Deus, que é o amor que vai sendo enraizado no nosso coração, que vai mudando a nossa vida. E cada dia que nós aproximamos do Senhor, mais nós o amamos, mais nós desejamos estar com Ele. E a resposta de Jesus foi muito clara. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós então viveremos e faremos nele a nossa morada. Se alguém ama o Senhor, o próprio Jesus falou, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Se alguém me ama, vai deixar essa palavra entrar no seu coração. Vai desejar alimentar da minha palavra. Vai desejar viver em cima da minha palavra. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós, como batizados, somos chamados para caminhar, desejando que a palavra de Deus seja o nosso alimento diário. Guardar a palavra de Deus é deixar que ela produza frutos de conversão na nossa vida. E o Senhor tem uma promessa para quem o ama e guarda a sua palavra. Ele vai fazer de nós a sua morada. Porque quem não ama o Senhor não guarda a sua palavra. Isso é a verdade. Quem não ama o Senhor não vai guardar, não vai ouvir, não vai se deixar guiar pela palavra. Mas quem ama o Senhor vai fazer dessa palavra a direção da sua vida. E Jesus continua dizendo para os discípulos: isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Essas verdades eu disse andando com vocês. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Como nós temos meditado esses dias, está chegando o dia de uma grande celebração, a festa de Pentecostes. E é um dia, meu irmão e minha irmã, que não pode ser para nós somente como uma festa solene, mas precisa ser a atualização daquele dia de Pentecostes. Porque Jesus, ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias, que ele se manifestaria a nós, e ele prometeu que nós não ficaríamos sozinhos, que ele enviaria o outro Paráclito, o nosso defensor, o nosso consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Então, o Senhor confirma aqui essa promessa, que o Pai enviaria em nome de Jesus o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para habitar em nós, para nos ensinar e para nos fazer recordar de tudo. Então, quando nós ouvimos diariamente a palavra de Deus, de uma maneira muito simples, nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos no nosso coração. Claro que muitas coisas nós não vamos guardar, mas a importância de nós ouvirmos diariamente a palavra de Deus é essa. É que o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio para nos recordar. Foi isso que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes.
Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar, e à medida que Pedro vai falando, vai pregando, o Espírito Santo vai recordando na mente e no coração de Pedro tudo que Jesus havia ensinado. E essa é uma das missões do Espírito Santo na nossa vida. Nos recordar, nos fazer lembrar dos ensinamentos, nos fazer lembrar da palavra de Deus que nós ouvimos, que nós guardamos no nosso coração. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu vivo. Essa experiência de, no momento de uma oração, no momento de um clamor, no momento que eu estou preparando aqui a pregação diária para vocês, para mim, o Espírito Santo ele vem para me fazer recordar da palavra. O Espírito Santo vem para confirmar. E o Espírito Santo traz lembranças, palavras proféticas para esse momento da pregação. E é isso que o Espírito Santo faz. Mas precisamos entender. O Espírito Santo vai recordar aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já lemos, aquilo que nós já meditamos. Então, por isso, nós devemos ter essa força de meditar diariamente a palavra de Deus, porque no momento certo, o Espírito Santo ele vai agir, o Espírito Santo ele vai nos fazer recordar, e a bênção do Senhor será manifestada na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Hoje o Senhor vem colocar para nós, assim como o Senhor falava com os discípulos de não perturbar, de não desesperar, de crer. Hoje o Senhor continua falando sobre a importância de nós acolhermos a sua palavra no nosso coração e de observarmos, de praticarmos os seus ensinamentos, Senhor. Eu sei que não é fácil, Jesus. O Senhor também sabe que não é fácil. Por isso, o Senhor prometeu e derramou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos dar força, para não desistir, para prosseguir. E é isso que eu te peço hoje mais uma vez, Senhor. A graça do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que possamos alimentar da sua palavra todos os dias e fazer desse alimento a nossa força, o nosso combustível para nós perseverarmos na sua presença. Que possamos sim, Senhor, como a sua palavra nos ensina, não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes, sermos cumpridores da sua palavra. Que pelo Espírito Santo possamos ouvir atentamente o que o Senhor tem a nos falar todos os dias e possamos lutar, Senhor, para praticar a sua palavra, para viver debaixo da sua palavra, que é o nosso sustento, que é a nossa força, que é o nosso alimento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, agir em nós. Vem, Espírito Santo, falar diariamente ao nosso coração e nos dar força para sermos fiéis até o fim. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.